Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. João Gameiro. Na sua intervenção inicial, disse-nos que foi eleito em Assembleia Geral e a primeira pergunta que eu gostava de colocar é como é que surgiu a oportunidade de integrar a equipa executiva da TAP? Quem é que o convidou? Como é que surge esse contexto da Assembleia Geral? Eu integrei a TAP por convite do Ministério das Finanças, o Secretário de Estado do Tesouro, Dr. Miguel Cruz, e uns tempos antes tinha tido uma abordagem da parte da parte pública. Podia desenvolver um bocadinho mais essa abordagem que referiu? Portanto, eu tive uma abordagem da parte pública maio, em que me perguntaram se eu estaria disponível, e eu disse, olha, estou disponível para conversar, para entender o projeto. Disseram-me que isso depois oportunamente falaríamos. Neste momento o que precisavam era de se eu estava disponível para partilhar o meu currículo, e eu disse-lhe que estava, mas sujeito depois a entender melhor o projeto. E depois, em junho, recebi uma abordagem do Dr. Miguel Cruz, que me explicou quais é que são as prioridades para a TAP, o que é que esperava do meu desempenho, e a minha decisão teria que ser rápida e, portanto, enfim, durante uns dias fiz alguma reflexão, poucos dias, e também tive que, enfim, aquelas reflexões naturais, e depois resolvi aceitar. E o Ministério das Infraestruturas teve algum papel nesse convite, nesse processo? Que tanto quanto eu saiba, na parte que me é visível a mim, não. Referiu na sua intervenção inicial que foi eleito em Assembleia Geral, mas não tinha contrato. Fez essa observação específica. Porquê que a fez? Porque foi uma das razões pelas quais eu renunciei, vamos ver. O facto de não ter contrato a empresa tem este quadro que eu acabei de descrever, ok? Para além disso, tínhamos também as situações da relação da TAP SA com a TAP SGPS, em que a TAP SA passou a ser detida em 8% pela TAP SGPS. A necessidade de aportar fundos ao Brasil, o endividamento, os incumprimentos técnicos dos contratos de financiamento. Portanto, uma situação difícil do ponto de vista financeiro, mas também exigente do ponto de vista contratual e da lei. E eu entendi, quer dizer, todos nós entendemos na altura que tínhamos uma insuficiência, uma lacuna grande, que era a ausência do seguro Directors and Officers, que eu acho que já aqui foi falado, e que, quer dizer, eu não tenho muito conhecimento, mas penso que todas as empresas de grande dimensão, incluindo em Portugal, têm um seguro Directors and Officers. E a TAP é uma empresa com uma faturação de mais de 3 mil milhões de euros em 2019, com uma frota de 100 aeronaves, com 9 mil trabalhadores, com mais de 2 mil milhões de euros de responsabilidades com financiamentos de frota, com passivos bancários, e eu achei que era fundamental ter um seguro. Não é que o seguro nos permita ser negligente, mas, quer dizer, é uma proteção no caso de haver encargos que daí derivam com proteção. Não havendo o seguro, e para mim, quer dizer, eu não tive nas diligências para perceber se era o seguro ou não, o que sabia das consultas que fazia internas era que não era possível aumentar o seguro, o capital do seguro, que estava muito diminuído, então era fundamental ter um contrato de gestão, tentar-se, por via do contrato, salvaguardar os administradores. E sei que o Presidente do Conselho de Administração estaria a tomar iniciativas nessa medida, mas chegou uma altura em que eu entendi que isso não ia acontecer, não era prática, e, portanto,
percebi que havia uma desconformidade entre a minha forma de ver e da minha consciência relativamente àquelas responsabilidades e ao que eu poderia ter. E, portanto, achei que daí eu ter referido e achei que foi um elemento importante na decisão. Tem conhecimento do comunicado que, então, o Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas emitiram a propósito da sua saída da TAP? Sim, tenho conhecimento. Consegue-nos dizer quais foram os motivos invocados para a sua saída nesse comunicado? Os motivos, portanto, eu renunciei. E, portanto, o que está escrito nesse comunicado do Ministério do Governo é que eu saía por motivos pessoais e, de facto, quer dizer, se entendermos que esta minha decisão foi, na lógica do Governo, um motivo, uma decisão pessoal de saída. Ninguém me pediu para sair. Esse comunicado... Mas, como eu digo, este comunicado não é meu. Eu sei. Só estou a tentar precisar exatamente o que é que foi comunicado publicamente. Esse comunicado referia razões pessoais e familiares ou eram apenas razões pessoais? Peço desculpa? Esse comunicado mencionava razões pessoais e familiares ou apenas razões pessoais para a sua saída? Esse comunicado referia motivos pessoais. E os familiares não estão também nesse comunicado? Os motivos familiares? Não. Que eu me recordo, não. E entende que a sua justificação, ou seja, não tinha contrato de gestão, os atos que praticasse a partir de determinado momento podiam ser considerados inválidos, não tinham um seguro, Directors and Officers, aliás, que o PSD trouxe aqui pela primeira vez nesta comissão, fomos nós que levantamos essa questão aqui. Portanto, não lhe foram dadas as condições suficientes para poder atuar no exercício das suas funções numa das empresas que tem as responsabilidades que tem. Sr. Deputado, na minha apreciação e na minha consciência, para mim eram importantes. Para os restantes elementos da administração, não foram condições suficientes para eles fazerem a mesma coisa. Portanto, é algo que tem a ver comigo e com a minha decisão. Na minha avaliação, sim que era importante ter. Quando foi convidado, abordou esses temas, ou seja, prometeram-lhe determinadas condições para o exercício das suas funções? Não abordaram e eu também não perguntei, porque se calhar uma falha minha de diligência, mas parti do princípio que por defeito haveria. E havia, só que diminuiu quando começou o processo da pandemia, o seguro diminuiu. Mas eu não perguntei. O seguro de Directors and Officers, tanto quanto sei, ou julgo saber, da TAP em Portugal, é provavelmente o maior seguro de Directors and Officers que existe em Portugal, precisamente por causa das responsabilidades inerentes às aeronaves. Portanto, não há nenhuma empresa em Portugal que tenha uma responsabilidade que materializada, se essa responsabilidade se materializar, seja tão significativa. E o seu custo, a partir do momento em que passou a existir, aumentou também significativamente por causa da forma como a TAP foi evoluindo. Mas é surpreendente que a sua saída seja comunicada publicamente como sendo pessoal e imprevisível. Ela não é suficientemente clara sobre as verdadeiras razões que justificam a sua saída. Concorda com esta afirmação, à luz do que aconteceu na altura, ou não? Não tenho opinião. Nós tiramos as nossas... Respeito quem o fez, para o Governo foi imprevisível e respeito à avaliação do Governo. E eu respeito a sua resposta naturalmente e não deixo de registar que, não relativamente a si, mas à forma como o Governo veio comunicando publicamente determinados atos, inclusivamente nas comunicações que fez à CMVM, nem sempre se pautou pela correção ou pela transparência da informação que foi dando. E esta informação era relevante. Sr. Deputado, desculpa, a comunicação que é feita à CMVM no âmbito da saída... A
comunicação que é feita à CMVM no âmbito da saída do João Gameiro é a que corresponde, que foi uma renúncia do administrador João Gameiro. Não me referia à sua, referia-me à outra que foi tá bem, desculpe. badalada já publicamente. Desculpe. Portanto, quer dizer, foi por renúncia, disso não há dúvidas. Agora, a explicação do motivo, razões pessoais e imprevisíveis é que não são suficientemente claras. Tem a ver com as condições que lhe foram estou oferecidas. aqui a comentar hoje, não há nenhuma correspondência minha e na minha carta de renúncia apresentada ao Presidente do Conselho de Administração é uma simples renúncia. Portanto, nunca invocou motivos pessoais e imprevisíveis. Renunciava. E alguém lhe pediu para explicar telefonicamente, de outra forma, informalmente, as razões pelas quais saía ou não? Eu tive algumas conversas com várias pessoas em que fui manifestando o meu desconforto com a situação. Pode-nos sinalizar conversas e com quem é que... Tive conversas com o Ministério das Finanças, com o Secretário de Estado, tive conversas com a Par Pública, mas depois também, repare, a partir de um determinado momento... Eu falei uma vez sobre isso, ou duas, falei uma vez com a Par Pública relativamente ao Seguro Directors and Officers, mas houve, a partir do momento em que nós decidimos que era um trabalho que devíamos de fazer de forma coordenada e que ficou o Presidente do Conselho de Administração com esse, digamos que, iniciativa relativamente ao Seguro Directors and Officers. E, portanto, a partir daí tinha muitas coisas com que trabalhar e me preocupar e não continuei a falar mais sobre isso. O comunicado do Governo, a propósito da sua renúncia, dizia que o Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas e da Habitação informam que João Weber Gameiro apresentou ontem a renúncia ao cargo de Administração Financeira da TAP. Nos termos do Código das Sociedades Comerciais, a renúncia ao cargo implicará a sua saída da empresa até 31 de outubro, lamentando que, por motivos pessoais e imprevisíveis, a colaboração na gestão da TAP tenha sido interrompida. Os Ministros de Estado e das Finanças, João Leão, e das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, agradecem o trabalho desenvolvido por João Weber Gameiro. O Governo já iniciou, entretanto, o processo para selecionar um novo administrador financeiro para a TAP, por forma a concluir o atual mandato. Até lá, a função de administrador financeiro será assegurada com natureza interina por Gonçalo Monteiro Pires, membro do Conselho de Administração. Foi isto que o Governo divulgou ao mercado, publicamente, e como vemos não corresponde exatamente àquilo que fundamenta a sua renúncia, porque a renúncia nem sequer diz que são motivos pessoais e imprevisíveis e, portanto, há a tentativa da imputação dos motivos da saída a razões que não invocou para a sua renúncia. Fê-lo no exercício da sua liberdade e nos termos do Código das Sociedades Comerciais. É um padrão que o Governo nos vai mostrando sobre a forma como é transparente ou não. Neste caso, há uma falta de transparência relativamente às informações que vai prestando aos contribuintes, que depois têm que injetar 3,2 mil milhões de euros na TAP. É isto que nós constatamos. Sobre o exercício das suas funções também, podia-nos explicar um bocadinho melhor como é que estava organizado ou organizada a delegação de competências na Comissão Executiva, ou seja, quem é que tinha poderes para fazer o quê? Portanto, de acordo com os estatutos, os poderes são do Conselho de Administração, depois há um conjunto de poderes ou de capacidades que são delegadas na Comissão Executiva, e que a Comissão Executiva pode, estamos a falar da TAP SA, na TAP SGPS não havia essa figura, não havia essa delegação, mas na TAP SA havia uma delegação de competências e de capacidades na Comissão Executiva, e, portanto, a Comissão Executiva tomava decisões dentro desse leque de competências. Determinadas matérias eram levadas ao Conselho de Administração e decididas no Conselho de Administração. Também, dentro da composição do Conselho, da Comissão Executiva, portanto, havia uma distribuição de pelouros pelos 5 elementos da Comissão Executiva. Há uma operação que é autorizada em Comissão Executiva em 4 de agosto de 2021,
que se prende com a aquisição por 2 anos de copos de papel, que custavam 625 mil euros. E esta operação é decidida em Comissão Executiva. Porquê é que esta operação foi levada à Comissão Executiva? Não me recordo. Não me recordo. Não estou a dizer que não esteja aí, que não tenha sido levada, mas se me pede para comentar em concreto o detalhe dessa operação de aquisição de 625 mil euros, que é o que refere e que está assinada por mim, provavelmente, porque participei em todas as comissões executivas, mas não me recordo dos detalhes. Agora, o que também lhe quero dizer é que todo o processo de compras era um processo, ou seja, essas compras eram objeto de um processo liderado por uma direção de compras da TAP, que eu creio que todas as análises, a comparação com outras opções que pudesse haver eram feitas, sendo que estou em crer que isso quando foi. Estou em crer no sentido de se foi aí, se chegou aí, é porque era a melhor opção nesse momento. Mas isto estou, digamos que, enfim, a dar o contexto. Agora, quer dizer, não sei se 625 mil é muito ou pouco. Quer dizer, dito assim parece, mas estou a imaginar que há um trabalho por trás, estou seguro que há um trabalho por trás relativamente a isso. Sr. Presidente, antes de contar o tempo, será que me autoriza que exiba a ata da Comissão Executiva ao Dr. João? Com certeza. Muito bem. Portanto, com a ata talvez seja mais fácil recordar a operação. Sim, eu acredito que sim. Tranquilo, Sr. Doutor, vamos lhe dar o tempo que for necessário para poder. Pois é justamente o que disse, é o que está aqui. Portanto, que foi aprovado uma aquisição por 2 anos, 625 mil euros, para o fornecimento de copos de papel. Será que são só copos de papel? Não sei, pelo menos é o que está aqui escrito. Haveria que averiguar. E depois também diz aqui que isto foi contrastado com outras opções de compra. Portanto, quer crer que foi uma decisão contrastada e validada. Porquê que uma operação de 625 mil euros haveria de ir à Comissão Executiva? Porquê que haveria de ir? Não estou a entender a questão. Por alternativa a que eventualmente, a a alternativa poderia ser um ou mais administradores terem poderes sozinhos para aprovar e avançar com essa operação, ou haver uma instrução específica no âmbito da delegação de competências que exista na Comissão Executiva para que isso seja decidido em comissão e não autonomamente pelos administradores. Pois, não me recordo já de como é que era a delegação de competências, pelo menos tanto quanto era a minha prática, e creio que também dos outros elementos da Comissão Executiva, era levar, até se eventualmente não fosse algo objeto de uma delegação pessoal ou 2 administradores, ainda assim, muitas vezes era levada à Comissão Executiva, justamente para ficar documentado e discutido. Portanto, podemos dizer que é uma boa prática de transparência e até do exercício das competências de cada um que muitas destas operações, quando têm um valor material, possam ser aprovadas em Comissão Executiva. Repare, a TAP, eu acho que uma das coisas que a TAP tinha também era um processo de delegações e de circuitos e de aprovações que eu acho que tinha que ser aprofundado e melhorado. Okay? E as decisões estavam muito concentradas no Conselho de Administração e da Comissão Executiva. Eu acho que os diretores não assinavam nada, tudo tinha que ser levado aos administradores.
E era uma das coisas que eu até comentava que devíamos de implementar e de rever o plano de delegações, mas sempre com uma situação de contraste, não é? Quer dizer, que quem assinasse fosse alguém que liderasse aquela área, que tivesse a responsabilidade, e outro que não tivesse nada a ver, justamente para fazer um check and balance. A autorização bancária do pagamento de salários, da massa salarial, era feita por quem? Conforme tive há bocadinho a oportunidade de referir, eu nunca fiz qualquer autorização de pagamento de massa salarial. Portanto, quero crer que estava dentro das rotinas dos pagamentos, dentro do que eram os salários das pessoas. E quem é que autorizava os pagamentos? Creio que era a Direção de Recursos Humanos. Portanto, nesse caso, a Direção de Recursos Humanos tinha uma delegação específica para esse efeito? Não posso concluir isso, estou a admitir que sim. Portanto, é um assunto sobre o qual eu nunca me debrucei. E acompanhava a evolução, tinha algum tableau de bord para acompanhar a evolução dos custos mensais da empresa, ou nem por isso? Sim, nós acompanhávamos a tesouraria diariamente. Conseguia identificar variações significativas em determinadas rúbricas dos gastos de um mês para o outro? Não entrava nesse detalhe, mas acompanhávamos a evolução da tesouraria. Aliás, era uma das matérias relativamente às quais o Governo queria também acompanhar a evolução da tesouraria da empresa. Mas ainda que não o fizesse por si, tinha alguém que o ajudasse a fazer isso? Que analisasse a variação das rúbricas de gastos mensalmente? Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que não tinha. Deixe-me dizer-lhe que eu encontrei a TAP. A TAP, como já falámos aqui, foi objeto de uma redução substancial de equipas. Se me recordo, mais de 2.000 colaboradores, muitos ligados à parte do transporte, mas também de pessoas da área dos escritórios. E uma das coisas que eu constatei é que saíram da TAP no âmbito porque a TAP teve um processo também de saídas voluntárias, por oferta, e depois finalmente teve um despedimento que eu, se me recordo, até acabou por ser poucas pessoas. Mas no âmbito desse processo, saíram muitas pessoas da TAP e as equipas estavam muito diminuídas. Portanto, eu tinha as 3 áreas que lhe referi e nessas 3 áreas havia falhas importantes de pessoas. E, inclusive, depois de eu ter chegado, ainda continuaram a sair pessoas. Há pessoas, enfim, com potencial grande, bons profissionais, com opções de carreira fora da TAP e que optaram por sair face à incerteza do setor, face à incerteza da empresa, e optaram por sair. E, portanto, isto significa que nós vivíamos um período de uma grande falta de equipas. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que isto não tem a ver com uma pessoa que tivesse saído, mas nós tínhamos a diretora de contabilidade estava de licença de maternidade, okay? Que é uma coisa boa. E, portanto, o fecho das contas teve que ser feito pelos diretores, em conjunto comigo, da área de planeamento e controle e da área de finanças. Portanto, vivia-se uma situação de urgência permanente. Portanto, esses trabalhos que refere, que sem dúvida que são muito importantes, mas nós estávamos ainda a tratar do urgente e não do importante. E por isso, esse que refere do benchmark, da estrutura de custos, daquilo que falámos há bocadinho, da comparação do custo das frotas, etc., eu não tinha chegado ainda aí. Mas então podemos dizer que houve cortes cegos em determinados recursos que, nomeadamente... Não acho que tenha havido cortes cegos. Eu acho que é o natural de todos estes processos, que da forma como é montado, saem, como em qualquer empresa, quando há um processo de redução, saem pessoas que depois fazem falta também à organização.
E seguramente que se vão arranjar outras pessoas e que se arranjar outras pessoas, mas demora tempo, não é? Mas nós podemos fazer verdadeiramente essa distinção entre o que é urgente e o que é importante quando estamos a falar do controle de gastos da empresa? Será que isso também não é urgente? Uma vez que isso tem implicações, desde logo, nos objetivos que se pretendem alcançar com a reestruturação? Seguramente que é muito importante. Eu não estou a retirar em nenhum caso a importância e o cuidado que se deve ter nos custos. Agora, repare, nós estávamos numa situação em que a principal preocupação era evitar um incumprimento de um financiamento. Um incumprimento de um financiamento é uma situação extremamente grave, porque para além de provocar o vencimento antecipado daquele financiamento, por efeitos de cross-default, pode implicar o incumprimento e o vencimento antecipado de um conjunto de outros financiamentos. E repare, nós tínhamos financiamentos em lei inglesa, em lei de Nova Iorque. Nós tínhamos um plano de reestruturação em análise pela Comissão Europeia. Portanto, não queríamos ter nenhum incidente. Portanto, seguramente que o que diz é muito importante, mas eu não consegui chegar aí. Nós tínhamos um conjunto de projetos, para além do que eram estas tarefas, havia um conjunto de projetos, até por iniciativa da CEO, de transformação da TAP, de melhoria, com vários work streams, e a parte da estrutura de custos e da otimização de custos era um deles. E seguramente que se ia chegar a esse momento. Eu não estou a criticar o seu trabalho, que eu sei até que teve pouco tempo. Eu estou a tentar perceber também o contexto. Também não achei que estivesse a criticar. Eu é que lhe quero enquadrar bem a situação, porque acho que é muito importante, nós situarmos-nos no espaço e no tempo. É muito fácil agora estarmos aqui a avaliar determinadas coisas. Não estou a dizer que seja fácil, mas é diferente do que estar no dia-a-dia da TAP. Aquilo era uma empresa que praticamente trabalhava 24 horas por dia neste tipo de situações. A questão dos 625 mil euros dos copos de papel é sui generis porque, passado uns tempos, já lá não estava, houve um pagamento de 500 mil euros, que também é um valor que até é ligeiramente inferior, mas é muito próximo desse, portanto tem alguma materialidade também. E depois constatamos que muitos administradores também não sabiam de nada. Portanto, esse foi ao Conselho, à Comissão Executiva, os copos, a indemnização, o pagamento da indemnização não foi. Portanto, aquilo que nos parece é que o tratamento que é dado a cada uma das situações é distinto ao longo do tempo. Deixe-me também fazer a seguinte pergunta na relação com o Ministério das Finanças. O Dr. Manuel Beja, a determinada altura, envia uma mensagem, que não tenho conhecimento dela, mas eu vou-lhe dar, em 23 de 7 de 2021, quando já estava na empresa, dizendo que ajude-nos, por favor, a mover as finanças. E depois, em 29 de setembro de 2021... Sr. Deputado, peço desculpa, estava a ler a mensagem do Dr. Manuel Beja e ele diz ajude-nos... Ajude-nos, por favor, a mover... Mas é uma mensagem dirigida para... Portanto, Manuel Beja a Hugo Mendes. Ao Secretário de Estado Hugo Mendes, sim senhor. E depois, pois, faltava-me essa parte. E depois a Pedro Nuno Santos, em 29 de 9 de 2021, foco no João Leão, agora, para comunicarmos bem e minimizar danos, que haja fumo branco depressa. Que dificuldades é que sentiu na sua relação com o Ministério das Finanças? Eu não tive dificuldades em relação com o Ministério das Finanças. Então como é que Manuel Beja sentia estas dificuldades? Terá que lhe perguntar a ele. Eu tinha uma relação eu acho que a minha relação com os Ministérios das Finanças era uma relação que eu diria normal, dentro de um quadro de alguém que está com vários outros dossiês em mãos e que não me responde em 24 horas, mas nos dossiês em concreto que eu tive que tratar com o Ministério das Finanças, o Brasil, algum tema de frota, o tema da Ground Force, tudo, quer dizer, se não conseguia falar com o Secretário de Estado,
falava com a DGTF ou com alguém da DGTF ou com alguém do gabinete. Portanto, na parte que me corresponde, se calhar não me respondiam quando eu gostaria e tinha que insistir. E se calhar insistiam 1 e 2 vezes, mas não posso dizer que não tinha atenção da parte do Ministério das Finanças relativamente aos temas da TAP. Só para precisar, uma coisa é atenção ou conseguir falar, outra coisa é ver os problemas resolvidos. Fazendo esta diferenciação, Certo. mantém a sua resposta? Sim, mas repare, eu não sei qual é que é o problema que o Dr. Manuel Beja se refere aí, que terá que lhe perguntar a ele, concreto, não é? Portanto, eu nas situações em que tive, que tinha a ver com as matérias que já referi, fomos conseguindo resolvê-los, muitas vezes não se resolviam logo como eu queria ou era necessário a dar informação adicional, mas iam-se resolvendo. Sobre a operação do Brasil, o que é que nos pode dizer sobre esse negócio? Era um bom negócio para a TAP? A operação do Brasil, a minha análise da operação do Brasil é uma análise circunscrita a um determinado período e uma determinada situação, ok? E, portanto, quando nós tomamos conhecimento do dossiê do Brasil, o que é que nós temos no Brasil? Temos uma empresa com um conjunto de contingências elevado, ok? Com trabalhadores e com impostos. Temos uma empresa com dificuldade em assegurar receitas, porque estamos num ambiente de quebra do negócio de aviação comercial e, portanto, as necessidades de manutenção são menores. Estamos também numa fase em que a TAP, no âmbito do seu processo de redução de custos, centrou a manutenção das aeronaves em Lisboa e alguma manutenção que era feita no Brasil deixou de fazer e, portanto, daí também impactou nas receitas. Estamos a falar de uma empresa com um contingente de trabalhadores bastante significativo. Estamos a falar de uma empresa em que a TAP era responsável por algum passivos ou responsabilidades ou contratos assumidos pela ME Brasil, nomeadamente contrato de seguro, salvo erro, contrato de aluguer do espaço onde a manutenção do Brasil opera no Rio de Janeiro. E estamos a falar também de uma empresa que desempenha uma função muito importante e de grande responsabilidade, que é a manutenção de aeronaves, que não é necessário explicar a responsabilidade que isso tem e qualquer incidência que aí acontecesse, o que é que isso poderia implicar na reputação da TAP. Estamos a falar de uma empresa que todos os meses necessitava de apoios de tesouraria. E estamos a falar de uma empresa que, no âmbito do plano de reestruturação, como sabem, era para liquidar. E o processo de gestão do dossiê do Brasil era muito complexo, porque havia, se me recordo, havia vários cenários. Um era uma venda, o outro era uma venda de ativos, uma venda de ações, uma venda de ativos, uma reorganização judicial, ou então tínhamos outra que eu acho que foi que a administração acabou por seguir, que foi o fecho. Nenhuma destas abordagens era isenta de problemas e era suscetível de não impactar na TAP SGPS e na TAP SA. Em primeiro lugar, ao abrigo da lei brasileira ou dos tribunais brasileiros, e tanto quanto foram as opiniões jurídicas que foram feitas pelos assessores da TAP, o escritório de advogados Pinheiro Neto, eles funcionam com um conceito de grupo. E, portanto, não é claro ou não é seguro
que uma responsabilidade da EME Brasil perante terceiros, a TAP SGPS e a TAP SA não possa ser também envolvida e responsabilizada. Quer com bloqueio de contas, quer com bloqueio de aeronaves. Depois, se vendesse a sociedade, vendia as ações, era necessário arranjar um comprador que também assumisse as responsabilidades e as liabilities, as contingências que a empresa tinha. E era preciso arranjar um comprador forte para isso, alguém que nos desse a garantia que assumia essas responsabilidades e que, caso dele as incumprir, a TAP não era chamada a honrá-los. Estamos a falar num entorno em que a procura por parte de investidores para este tipo de atividades é inexistente, ou era inexistente. A venda de ativos, em vez da venda de ações, também não afastava esse risco. E depois tínhamos a reorganização judicial, que é um processo de negociação com credores, feito em tribunal, que é um processo muito longo, que pode demorar... Enfim, não há muitos precedentes no Brasil, segundo consegui apurar na altura, e que pode demorar muitos meses. E aí também... E o que é que acontecia? Acontecia que durante esse período a TAP ia ter que continuar a injetar dinheiro no Brasil. Ora, a empresa dona da ME Brasil não é a TAP SA, é a TAP SGPS. A TAP SGPS, naquele momento, só tem 8% da TAP SA. Portanto, isto era uma dificuldade acrescida. Enfim, sobre diversas perspectivas. Podemos concluir, então, precisando que a TAP SA financiava a TAP SGPS e a TAP SGPS financiava a operação no Brasil. A TAP SA, que era quem gerava cash flow, providenciava os fundos à TAP SGPS, e a TAP SGPS assegurava a tesouraria da ME Brasil. Devo dizer que no âmbito do plano de reestruturação isto estava previsto, ok? Portanto, havia um reconhecimento que até resolver o problema do Brasil era necessário continuar a aportar fundos. Agora, tem que ter uma visibilidade se isso vai resolver o problema, se de facto é a melhor solução, e depois, independentemente disso, também há questões, e eu não sou jurista, ok? Mas há aqui questões também importantes que têm a ver com... eu, TAP SA, sou uma empresa com uma situação líquida negativa, sou uma empresa com... uma situação financeira já falámos e, portanto, tem que ter muita prudência na entrega de dinheiros a uma TAP SGPS que tem 8% do meu capital e, portanto, já nem existe a figura da situação de grupo ou de domínio, não é? Pronto. E, portanto, isto também é. Depois também tínhamos que assegurar, também é importante ver como é que isso impactava nos financiamentos que a própria TAP SA tinha. Portanto, era uma situação muito complexa e eu, já não estando na TAP, quero crer, mas é meramente uma convicção, que a decisão de fechar o Brasil foi correta. O Governo sugeriu de alguma forma continuar a apoiar-se a operação no Brasil ou foi uma decisão exclusivamente tomada pela Comissão Executiva? Não, o Governo queria que se resolvesse a situação do Brasil e era uma situação que preocupava muito o Governo. Daí todo o escrutínio de cada vez que tínhamos que fazer uma transferência para o Brasil era escrutinado e tínhamos que fazer ponto de situação das iniciativas que estávamos a tomar relativamente ao Brasil. Isso aconteceu com a operação... Eu acho é que depois a Comissão Executiva, face às opções que tinha e face ao que recolheu dos especialistas jurídicos e também de outros assessores, entendeu e avaliando, e devo dizer que acho eu que não estamos aqui confrontados com nenhuma solução que seja perfeita, entendeu que a melhor opção, não diga perfeita, seria liquidar a operação do Brasil. A Comissão Executiva, neste caso, ou a TAP, não foi o Governo. Enfim, imagino que tenha sido em concorrência com o Governo, mas já lá não estava. No entretanto, ainda aprovaram 1,2 milhões de dólares em agosto de 2021.
para injetar, portanto, da TAP SA para a TAP SGPS, para depois enviar para o Brasil. Sim, sim, fizemos aprovações de vários montantes dessa natureza ao longo dos meses em que eu estive na TAP. Chegou a conhecer a CEO do Brasil? Não a conheci pessoalmente, trocávamos e-mails, mas nunca a conheci pessoalmente. Sei que ela esteve uma vez em Lisboa, mas eu não cheguei a estar com ela. Portanto, Gláucia Loureiro, é essa a pessoa que estamos a falar. Pode repetir? Pode repetir o nome, por favor, desculpe. Gláucia. Gláucia, exatamente. Estava-lhe a pedir porque eu estava com medo de dizer Gláucia. Exatamente. Gláucia. E eu já me tinha enganado aqui há uns dias e chamei Cláudia Loureiro e era Gláucia, e faço essa correção. Lacerda Machado disse aqui no Parlamento que o Brasil tinha sido das melhores operações que tinha acontecido à TAP, ao ponto de ter gerado muita faturação para a TAP, que até beneficiou os contribuintes portugueses. Podemos concluir isso? Não tenho conhecimento do dossiê da TAP e dos fundamentos da operação da TAP, da ME Brasil, suficiente para me pronunciar sobre isso. No meu período, não. No meu período é aquele que vocês conhecem, que é uma empresa deficitária com uma necessidade de tesouraria. Agora, isso não permite concluir, uma pessoa não pode concluir por uma empresa que tem um déficit durante um determinado período que passa a ser um negócio mau.